Olá pessoal, tudo bem? No século XIX a astronomia estava em alta. O planeta Netuno acabara de ser descoberto. Será nesse clima de enorme valorização da astronomia que Allan Kardec vai publicar em 1857 o seu O Livro dos Espíritos. Neste livro, Allan Kardec vai dizer que todos os globos do universo são habitados. Claro, ele também se baseou um pouco lá no livro de São João, quando São João diz que Jesus havia dito de que na casa do meu pai há muitas moradas. Tem ali uma justificativa cristã para Allan Kardec. Então, em 1857, o Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. E no ano seguinte, a revista Espírita Francesa vai publicar uma entrevista muito interessante. Uma entrevista com um extraterrestre. Isso mesmo, um extraterrestre atual extraterrestre. Porque um sujeito que havia morado na Terra, agora estava morando em Júpiter. Isso mesmo. O Allan Kardec vai entrevistar um espírito que era da Terra e depois passou a morar em Júpiter. E o Allan Kardec vai bater um tete-a-tete, uma entrevista com esse espírito. Muito interessante essa história. O espírito é o Bernard Palissy. Quer dizer, quando o Bernard Palissy, esse espírito, quando passou aqui pelo planeta Terra, um dos seus nomes, uma das suas encarnações, foi o Bernard Palissy. Bernard Palissy existiu realmente, foi um dos mais importantes ceramistas franceses. Ele estava tentando descobrir as técnicas da cerâmica chinesa e ele acabou criando um estilo todo próprio. E esse estilo será muito louvado dentro da cultura francesa durante séculos, né? Ele viveu ali no século XVI, claro, e agora ele estava vivendo lá em Júpiter. Para vocês terem uma ideia da importância do Bernard Palissy na cultura francesa, nós vamos encontrar citações do Bernard Palissy lá no livro O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Nós vamos encontrar na obra do Proust, Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, e vamos encontrar citações à obra do Bernard Palissy no livro do Gaston Bachelard, A Poética do Espaço. E o médium? Aquele sujeito que vai receber o espírito do Bernard Palissy era um sujeito do século XIX, viveu a maior parte da sua vida no século XIX, vai morrer no começo do século XX. O Victorien Sardou. Victorien Sardou, ele vai se tornar um dos maiores teatrólogos franceses. Ele vai escrever dezenas de peças teatrais. Ele era um famoso libretista também. Fazia parte da Academia Francesa de Letras, academia criada pelo cardeal Richelieu lá no século XVII. E o Victorien Sardou vai ganhar uma das maiores homenagens que a França poderia dar a um francês. A Legião de Honra, é a comenda honorífica mais importante da França. Então nós estamos falando ali de duas pessoas que faziam parte da nata da cultura francesa. O Bernard Palissy, que viveu lá no século XVI, e o Victorien Sardou, né? No século XIX, vai morrer depois no século XX. Então o Allan Kardec vai levar um tete-a-tete com o espírito do Bernard Palissy, que vai incorporar
no Vitorian Sardou e vai trazer muitas informações a respeito da vida lá de Júpiter. E ele vai dizer que a temperatura lá em Júpiter é muito amena, é uma temperatura equilibrada, temperada. Lá em Júpiter não há vulcões, não há guerras, não há pobreza. Lá em Júpiter todos os homens são vegetarianos e os animais também são vegetarianos. Os animais, mesmo os carnívoros, uns não comem os outros. E os animais, todos eles, obedecem aos homens e fazem os serviços manuais. Aqueles serviços que nós deixamos para os operários realizarem, lá em Júpiter, quem faz esses serviços, segundo o Espírito, pessoal, segundo o Espírito lá de Júpiter, segundo o Bernardo Palissy, quem faz esse serviço agora são os animais. Lá os homens não conversam uns com os outros, através da boca, da fala, das palavras. A conversa é somente pelo pensamento. Lá em Júpiter há muitos povos, mas todos esses povos, ao contrário dos povos aqui da Terra, estão irmanados pelo amor e vivem na mais completa harmonia. Se por acaso nós pudéssemos levar um povo aqui da Terra lá para Júpiter, esse povo lá, ele guardaria uma equivalência se nós trouxéssemos um bando de macacos para morar numa grande capital ocidental. Essas informações todas deixavam de queixo caído os parisienses. A vida em Júpiter era realmente algo fantástico. E tem mais ainda, havia outros ilustres morando lá em Júpiter. Sim, Mozart. Mozart possuía uma casa belíssima, em claves de sol somente. Não gostava de clave de Fá, só clave de sol. A fachada da casa de Mozart lá em Júpiter era uma das fachadas mais lindas de Júpiter. Miguel de Cervantes, sim, o autor de Dom Quixote de La Mancha, também estava morando lá em Júpiter. Zoroastro, ele mesmo, o grande líder religioso persa, que influenciou tremendamente tanto o judaísmo quanto o cristianismo, está morando lá em Júpiter. A sua casa é toda enfeitada com a figura dos astros e, claro, não poderia faltar da chama sagrada, da chama sagrada. A ciência, pessoal, diz que o planeta Júpiter é muito, muito improvável que lá persista alguma forma de vida. Uma natureza extremamente hostil. Apesar do espírito dizer que lá é uma temperatura amena, equilibrada, temperada, a temperatura média de Júpiter é em torno de menos 121 graus. Tempestades violentíssimas. A velocidade dos ventos atinge 400 km por hora. Júpiter é um planeta gasoso, ele não tem uma superfície de rocha, uma superfície dura, é uma superfície gasosa, o que impede qualquer coisa de fincar-se ali, de parar ali. O Júpiter mais parece uma sucursal gelada do inferno, um lugar terrivelmente hostil. Claro que para os nossos espiritualistas isso não é nenhum problema, porque a vida sim pode existir lá uma forma etérea, numa forma invisível, numa forma imaterial, numa outra dimensão, né? Então há muitas explicações. E aí, pessoal, gostaram da vida em Júpiter? Querem morar em Júpiter?
querem ser companheiros do Mozart, do Miguel de Cervantes, do Zoroastro, morar de repente no mesmo condomínio que eles. Imaginem que maravilha! Pois se vocês querem morar lá em Júpiter, sigam os preceitos do Espiritismo. Se vocês cumprirem rigorosamente esses preceitos, vocês podem desfrutar de uma boa vida lá em Júpiter. Eu desejo do mais profundo do meu coração que vocês consigam a tão sonhada casa lá em Júpiter.